Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vitor Santiago Borges, eu sou psicoterapeuta e escritor. Ao longo dos meus 20 anos de tratamento em psicoterapia, tratando pessoas, eu venho notando que a questão central que conduz as pessoas para a psicoterapia é a questão da autoestima. As pessoas procuram o ajuste da sua própria autoestima, e isso passa fundamentalmente por uma questão da aceitação dos outros. Fixada nessa questão de serem aceitas, elas sofrem as mais variadas síndromes, né? À medida que o processo de psicoterapia ele vai evoluindo e se desenvolvendo com o tempo, muda-se o foco do outro para si mesmo. As pessoas param de perseguir a aprovação e passam a viver um processo de autoaceitação que gera, logicamente, uma nova condição psicológica, emocional, intelectual e criativa no indivíduo. Nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos a partir do olhar de outras pessoas, mais especificamente do olhar dos nossos pais, do olhar da nossa mãe, do olhar do nosso pai, como eles nos olharam, se foi um olhar cuidadoso, amoroso, de aceitação plena, ou se foi um olhar crítico, persecutório e até mesmo abusivo, distante, frio. Então tudo isso vai definir, né, a organização, a ordem interior do sujeito humano, e isso pode atravessar toda a vida dele sem que ele se dê conta disso, né? Isso vai gerando aquilo que a gente chama de ciclo de condicionamento. As pessoas vão ficando condicionadas a partir da forma como os outros as enxergam. Essa preocupação acontece não só durante a idade infantil, mas atravessa principalmente a fase adolescente e pode se estabelecer de uma forma bem sedimentada e inflexível na idade adulta. Quando as pessoas sofrem por essa questão, elas na verdade sofrem um problema de ilusão, porque elas colocam, né, o senso de identidade delas próprias naquilo que os outros enxergam nelas. Então, essa é uma questão que se torna dramática, tão dramática quanto ilusória. Bom, não é mais comum na adolescência, porque o que eu percebo é que essa questão de querer muita aprovação, ela vem muito na adolescência, na questão dos grupos. Mas na infância eu não percebo isso tão forte, porque acho que a criança está tão preocupada em descobrir o mundo e tal, que a criança é muito mais espontânea, no quesito assim, de não se importar. Sem dúvida alguma. Por isso que é fundamental um certo retorno à infância, né? Um grande mestre da cultura chinesa antiga, chamado Lao Tse, ele dizia que o objetivo de todo grande sábio era o retorno à idade áurea da infância, onde o ser humano retomaria a sua própria espontaneidade, a sua própria originalidade, a sua relação de olhar com o mundo. Durante a adolescência, há uma perturbação muito grande em relação a essa questão, né? Mas isso pode permanecer ao longo da idade adulta. A gente vê muitos adultos profundamente investidos e preocupados, buscando a sua identidade, o valor interior deles nos outros, né? São adultos geralmente que têm uma dificuldade muito grande de estar sozinhos, de ter um próprio entretenimento solitário, e por isso estão sempre em busca de situações ou relacionamentos sociais para que se sintam em contato de alguma forma com a realidade que eles estão projetando naquela situação. Quando você percebe a ilusão, você começa a mudar de posição. Isso, na verdade, é uma metanoia. O que é uma metanoia? Metanoia é uma mudança de mente. Não sou eu mais aquele que sou visto, eu sou aquele que percebo, eu sou aquele que observo. Eu passo a viver de olhos abertos, né? Se nós observarmos bem, as pessoas têm uma tendência quase que instintiva de se compararem umas com as outras, né? Elas se comparam em relação às suas realizações intelectuais, em relação às suas realizações estéticas, em relação às suas realizações materiais, patrimoniais, em relação às suas relações profissionais. Então, quando a pessoa começa a entender que esse processo de comparação
tão somente as aliena de si próprias, elas começam a entender o que a gente pode chamar de individuação. Individuação é um termo muito importante dentro da psicologia, e não só dentro da psicologia, mas na própria filosofia. Desde Aristóteles, a questão da individuação está ali sendo proclamada, está sendo divulgada, né? Após Aristóteles, onde há um incremento filosófico na escolástica, com Tomás de Aquino, Duns Scoto, a gente percebe que o tema da individuação ele se torna absolutamente central. Se nós racharmos uma pedra ao meio, né, vão ser apenas 2 pedaços de pedra. Mas se a gente tentar fazer isso com um ente vivo, aquele ente deixa de ser. Ele é um todo integrado. Então, à medida em que a gente começa a perceber que a vida caminha em direção à individuação, a pessoa vai se tornando um ser singular. O que é se tornar um ser singular? É eu ser feliz com quem eu sou. É eu não mais me comparar com qualquer outra pessoa. Eu sou um ser único, individual, absolutamente incomparável, com organizações psíquicas próprias minhas e até mesmo com circuitarias neuroquímicas próprias à minha pessoa. Não há um cérebro igual a outro. Então, à medida em que eu me singularizo, eu saio daquele meu círculo de condicionamento e passo a entrar no meu círculo de latência. E o que é o círculo de latência? O círculo de latência, na verdade, é todo o potencial que eu tenho dentro de mim para me tornar aquilo que eu sou. Um ente absolutamente único em minhas capacidades criativas, intelectuais e amorosas. O meu ser latente, ele vai se pronunciando ao longo da minha vida, mas ele só se pronuncia quando eu começo a olhar para a vida. Enquanto eu estou obcecado em ser visto pela vista dos outros, logicamente que eu me alieno do meu círculo de latência. O meu problema é porque eu não consegui, né, me fundamentar, me ancorar em mim mesmo. Eu estou me buscando nos outros. E a pessoa, quando tem essa condição, ela sente-se desplugada, fundamentalmente desplugada. Vem todos os processos de sensação de inferioridade, de depressão, que há um desajuste da autoestima. A depressão está sempre associada a questões de autoestima ou não? Fundamentalmente. A autoestima, ela é o problema central da pessoa deprimida, né? É uma pessoa que está buscando as razões de si mesmo nos terceiros, nos outros. Ela nunca vai encontrar, ela só vai se confundir nesse estado psicológico que precisa ser reajustado. Como que ele vai ser reajustado? Através de medicação? Também, mas não apenas isso. O que acontece hoje em dia é que há um número crescente de pessoas que buscam apenas atenuar sua depressão, mas não tratar a sua depressão. Ou seja, eu preciso penetrar as raízes para produzir uma cura ampla e integral. Eu não posso apenas ficar podando os galhos. A medicação, ela vai ter a atuação de podagem, ela vai podar aqueles galhos, né, do humor que nascem desses pensamentos ou dessa narrativa disfuncional, essa narrativa de sofrimento com o qual o indivíduo está identificado e que não tem nada a ver com quem de fato ele é. É como ele se imagina ser. A gente precisa diminuir, né, os estados mais agitados, né, aquilo que os antigos chamavam de paixão. Né? Paixão é um estado psíquico, emocional, altamente intenso, que está muito presente no deprimido. O deprimido, ele não quer sair de casa, às vezes ele tem dificuldade de sair da própria cama para tomar um banho ou fazer qualquer movimento. Por quê? Porque ele está fundamentalmente agitado, ele vive uma intensidade emocional elevadíssima. A mente dele está possuída e tomada e obcecada por inúmeras crenças e pensamentos disfuncionais que levam ele a esse estado de profunda inquietação. A medicação vai ajudar a atenuar isso, vai diminuir isso, né, para que comece então a trabalhar as raízes.
Primeiro podamos e depois vamos nas raízes. E as raízes você só pode tratar psicoterapeuticamente. E a psicoterapia, ela é fundamentalmente um processo de autoconhecimento seguido de libertação emocional. O desenvolvimento de uma boa autoestima, né? Na verdade, a palavra autoestima tem uma conotação quase que permanente, né, na fala das pessoas. As pessoas estão sempre em busca da autoestima, né? E à medida em que elas buscam a autoestima, elas são como aquele personagem que o Buda, o Siddhartha Sakyamuni, fala em um dos discursos dele, que é aquele indivíduo que busca saciar a própria sede bebendo a água do mar. Ele vai ficando com mais sede, vai ficando mais sedento ainda. Então a pessoa que está voltada para essa questão da autoestima e toma ela como uma linha de chegada para a vida dela, ela na verdade está mal situada no desenvolvimento da sua própria autoestima, porque a autoestima tem a ver com o desenvolvimento do seu próprio pensamento. Ou seja, para eu desenvolver a minha capacidade humana, a minha relação com o mundo à minha volta, e isso vai me trazer a autoestima, eu preciso me perder de vista. Portanto, enquanto eu estou demasiadamente obcecado com a minha pessoa, em me tornar alguém, em ser alguém, em me desenvolver em direção aos outros, né? Eu estou numa busca cega. Eu ganho a autoestima quando eu a abandono. Esse é mais um paradoxo da vida, né? A vida, ela é feita de paradoxos. Então, na prática, como é que eu começo a desenvolver a minha autoestima? À medida em que eu começo a cultivar tempo comigo mesmo. Eu preciso ter tempo para mim. Tempo para a minha interioridade. Eu tenho que sair um pouco desse palco social e me encontrar comigo mesmo em atividades solitárias, ir para um cinema sozinho e perceber como que é essa experiência. Ler um livro também, eu não posso fazer, existem formas coletivas de leitura, mas a leitura ela é fundamentalmente uma forma de experiência solitária. Eu estou falando aqui de coisas que ainda estão no campo da assimilação, né? Porque eu vou assimilar cultura, literatura, o pensamento de outras pessoas que viveram antes de mim e que vivem no mesmo tempo que eu e que conseguem ter uma visão mais rica do que eu mesmo em relação à realidade, então podem me enriquecer com os próprios conteúdos dela, e isso eu só vou poder fazer dentro da cena literária. As pessoas hoje têm preguiça de ler, então por elas terem uma preguiça de ler, elas não desenvolveram o que a gente pode chamar de musculatura intelectual. Elas não têm, vamos dizer assim, disposição ou ânimo para desenvolver aquele elemento que é mais central da natureza delas, que é o elemento sapiens. Ou seja, eu sou um homo sapiens. A minha razão de ser é o próprio saber. Se eu sei menos, eu me realizo menos. Se eu sei mais, eu me realizo mais. Então a autoestima nasce dos próprios conteúdos que eu começo a trazer, a organizar, a ordenar, a decantar dentro de mim. À medida que esse processo se refina, logicamente que eu vou ser uma pessoa feliz, feliz em mim e não feliz nos outros. E essa é a primeira forma, o primeiro patamar evolutivo do que a gente pode chamar de felicidade. É um tema que a gente vai retomar, é um tema fundamental, absolutamente central à nossa espécie. Nossa razão de ser é ser feliz, mas ser feliz como? Ser feliz sabendo. Sabendo o quê? Aquilo que vai me tornar um ser melhor. Então eu preciso promover esse diálogo interior, eu preciso meditar, eu preciso desenvolver a descoberta de algum talento, seja um talento artístico, musical, estético, narrativo, qualquer que seja a minha forma de talento. À medida em que eu começo a dar de volta aquilo que eu assimilei do mundo à minha volta, eu começo a me tornar um ser que não apenas enxergo melhor, mas que consigo agora, acima de tudo, criar para os outros e devolver um valor que é absolutamente singular e meu para o mundo. Isso é a promoção da autoestima.